Resolução do segundo trabalho de programação prática. Criar um programa que converta o número binário em decimal e vice-versa, e que também realize operações matemáticas. Começamos usando float e incluindo as variáveis n1 e n2 como objetos de cálculo e resp como resposta final. Utilizamos float porque irá incluir não só os números inteiros, como também os racionais. Primeiro, o programa solicita a operação que o usuário deseja, entre soma, subtração, multiplicação, divisão, ou de binário para decimal, ou de decimal para binário. Primeiro, o programa entende que se o operador equivale à soma, então ele solicita ao usuário os dois objetos para serem somados. O programa faz o cálculo e informa ao usuário. Utilizamos nesse scope o if. O else, se não for soma, se for subtração, ele repete e assim sucessivamente entre cada escopo. Então, agora eu vou explicar sobre a transformação de um número binário para um número decimal, né? Então, se o nosso usuário quiser essa conta, no caso, transformação de um número binário para decimal, ele vai digitar o operador B maiúsculo ou B minúsculo. Inicialmente, a gente pede para o usuário que ele digite todos os 8 bits que vão compor o número binário. Então, é do B1 ao B8, a gente usou essas variáveis. E em seguida, a gente declara uma variável resp, que vai receber as contas de conversão de um número binário para um decimal. Então, agora explicando um pouco sobre a operação que é executada para converter esse número binário em um número decimal, a gente pega potências de base 2 e eleva os números de acordo com a posição, do mais significativo ao menos significativo, a potências crescentes iniciando do zero. Então, vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3 e assim por diante, da direita para a esquerda. Em seguida, a gente pega esses números e multiplica pelo número que o usuário digitou naquela respectiva posição, No caso, a primeira parte do bloco vai estar multiplicada por B8, a segunda por B7, B6, B5 e assim por diante, Então, essa conversão, no caso, depende muito da posição, que o usuário digitar esses números. Em seguida, na linha 62, a gente mostra essa resposta para o usuário. Se o usuário digitar o operador D minúsculo ou D maiúsculo, a conta a ser executada será uma conversão de um número decimal para um número binário, Então, a gente pede primeiro, inicialmente, para que o usuário digite um número e armazene esse número numa variável, e logo em seguida a gente coloca uma observação que o número deve ser lido da direita para a esquerda, porque nós tentamos apresentar o número da esquerda para a direita, no entanto não deu certo. Apesar dos cálculos estarem certos, ao ler o número da direita para a esquerda a gente chega no resultado, mas a gente não conseguiu inverter esse número para a forma usualmente lida. Em seguida, a gente faz uma estrutura de repetição, atribuindo a resposta ao resto da divisão do número digitado por 2, Então, esse número vai compor o binário e, na linha seguinte, dividindo o número por 2, para que, quando a repetição ocorra novamente, o número a ser retirado, o resto, no caso, não vai ser mais o número que entrou, mas sim o número modificado por essa estrutura de repetição, E em seguida a gente coloca um cout, para mostrar a resposta. Dessa forma, o programa vai rodar, enquanto ND, que é o número digitado, for diferente de 0, e todos os números encontrados ali, nessa conta de resto de divisão, será armazenado na variável resp, dando origem ao número binário, E vale ressaltar que a gente usou o laço de repetição do while, porque a gente vai fazer, essa condição enquanto o número digitado foi diferente de 0, que é enquanto nos interessa essa operação. E, por fim, a gente coloca ali uma mensagem de erro caso o usuário digite um operador inválido. E a gente pede para que ele reinicie o programa e entre com o operador válido,
Então, demonstrando nosso código em funcionamento, eu vou ligar o programa. E o programa solicita a operação desejada. Eu vou primeiro fazer por soma. Vou somar 5 mais 9, resultado 14. Agora, multiplicação. Vou multiplicar 5 vezes 3, resultado 15. E agora as conversões. Conversão de binário para decimal. Então, dito B, primeiro algarismo a ser convertido. Eu vou representar o maior número que você pode ter em 8 casas binárias, que seria 255. E agora o inverso de decimal para binário.